Porque ela não quer pagar por um tratamento no salão. Porque é muito mais fácil ela pegar uma blogueira que tem 1 milhão de visualizações indicando um produto e vai lá e paga pelo produto e faz da casa dela, achando que ela vai ter o mesmo resultado. Eu acho que o primeiro passo, a primeira coisa que o profissional precisa entender e aplicar é que não existe produto milagroso. São 4 pilares que sustentam o sucesso pleno do cabeleireiro: ciência, arte, valorização e método. Nesse podcast eu vou te mostrar onde precisa estar o seu foco para conseguir entregar o liso perfeito para sua cliente e conseguir, no mínimo, dobrar os seus ganhos. Então vamos que vamos! Olá, eu sou a Bia Moretti. Sejam muito bem-vindos ao podcast Lisos Perfeitos. Eu sou a Bia Moretti, estou aqui com o Felipe Restini e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico chamado cronograma capilar. Uou, vamos que vamos. Felipe, eu quero começar perguntando para você o que é o cronograma capilar. Como o próprio nome diz, né, seria um cronograma, ou seja, uma agenda, um agendamento de quais tratamentos a pessoa precisa fazer durante a semana. A ideia de um cronograma capilar, de uma agenda em que a pessoa saiba o que fazer do seu dia a dia, dos cuidados com o cabelo em casa, é uma ideia muito boa. O problema é que o cronograma capilar ele foi colocado como algo engessado, digamos assim, algo que para qualquer cabelo ou enfim, para um grupo de tipos de cabelo, você tem um cronograma lá a ser seguido, né? É mais ou menos como quando a gente vai na nutricionista, a nutricionista cria uma dieta específica para você, né? Para você. E quando às vezes você pega uma dieta na internet, é uma dieta geral. Então o cronograma capilar acabou sendo uma coisa generalizada. Não é um programa de tratamento criado para as necessidades daquele cabelo em si. No meu salão, por exemplo, a gente tem a UTI do cabelo. É um programa de tratamento capilar, só que ele é criado para cada cliente que senta na cadeira. Ele não é um programa pré-criado para tentar tratar todos os males do mundo, né? Como o cronograma capilar é. O cronograma capilar é isso, basicamente. Agendamento prévio de todos os tratamentos que a pessoa faz em casa e que acabou sendo banalizado, tendo isso como uma coisa generalizada que... E fácil de fazer, né? Fácil de fazer, que na minha opinião técnica não funciona direito. Sobre o cronograma capilar, a gente tem várias controvérsias, digamos assim, né? Quando a gente procura na internet, você tem vários resultados e cada site fala uma coisa diferente, cada pessoa fala uma coisa diferente. Inclusive, as grandes marcas também têm vários sites explicando exatamente como que você deve fazer o cronograma capilar. E muitos deles, inclusive, até te ensinam a fazer o próprio diagnóstico do próprio cabelo, né? E isso acaba ficando um pouco vago, porque as pessoas em casa não têm a necessidade de entender disso, né? E nem de saber como aplicar e como fazer. Então eu percebi nas minhas buscas, né, pra gente poder fazer essa gravação hoje, de que existe muita informação, a maioria das informações são muito rasas, né? Você não consegue realmente distinguir. Tem até um negócio lá que você pega um copo d'água e coloca o cabelo dentro para ver, porque as pessoas, como que a pessoa vai saber? Meu cabelo, lá, o cronograma capilar ele coloca lá, você vai usar nutrição, hidratação e reconstrução. Como descobrir o que o cabelo precisa? Primeira coisa, vale ressaltar que o conteúdo que a gente cria, o conteúdo que eu crio, ele é direcionado para profissionais, né? Exato. Então, não é para cliente final, para cliente que quer fazer alguma coisa no cabelo dela. Por quê? Porque o conhecimento profissional ele é muito mais aprofundado do que o conhecimento de uma pessoa que é uma usuária, digamos assim, uma pessoa que vai cuidar do próprio cabelo, né? Inclusive tem sim, realmente algumas marcas que até fazem, né, ensinam a fazer o diagnóstico do próprio cabelo. Isso é a mesma coisa que quando a gente está doente, a gente pega e fala assim, não, pergunta pro Dr. Google, né? Que aí pra você tá com alguns sintomas, aí você vai lá no Dr. Google, digita os sintomas e fala, isso aí pode ser isso. Mas isso até ajuda um pouco você a saber se é muito grave ou pouco grave, mas se você quer realmente saber o que está acontecendo, o que você faz? Você vai no médico. Você vai no médico. Por quê? Porque o médico, ele é o profissional daquilo. Exato. Então, assim, tem como fazer um diagnóstico em casa, cliente final?
Até tem, mas ele não vai ter o aprofundamento e né, ele não vai ser tão certeiro quanto um diagnóstico profissional. Principalmente que se a gente for levar em consideração, por exemplo, quando a gente vai ao médico e você tá com alguma coisa, né, você tá com sintomas e tal, o que acontece? Normalmente, se você vai ao médico sozinho, você tem o médico vai te dar um remédio, vai falar assim, você tá com tal coisa. Se você vai acompanhado de alguém, se você vai com seu marido, com a sua mãe, com o seu namorado, com o noivo, com qualquer outra pessoa, com a melhor amiga, normalmente o que vai acontecer? Você vai contar pro médico o que tá acontecendo e a pessoa do lado, a abelhuda, vai virar e falar assim, não, mas você tem isso também. Mas você tem isso daqui também. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue perceber tudo o que está acontecendo de diferente com a gente. A gente vai se prender àquelas coisas mais fortes, mais pontuais, né? Exatamente. Hoje em dia que ainda, né, existem alguns profissionais ou aspirantes a profissionais que consideram que a progressiva é um tratamento e vende isso como tratamento, quando a cliente pegar para fazer o seu próprio diagnóstico e perguntar se ela faz alguma química e ela responder que não, só aí o diagnóstico já vai dar errado. Porque ela tem uma química. Ela tem uma progressiva ali. Porque eles usam, tipo, não como tratamento, mas como alinhamento do fio, né? Fazem, tá com frizz, então vamos usar uma progressiva porque aí vai ficar tratado o cabelo. Exato. Esse ruído aí na comunicação da cliente com aquele, né, enfim, com aquela ferramenta de diagnóstico ali, que acaba sendo não tão aprofundada. E é engraçado porque o diagnóstico, ele não se dá a devida importância para um diagnóstico capilar certeiro, né? Perguntar, Felipe, mas o que tem a ver um diagnóstico capilar com um liso perfeito, com fazer progressiva? Isso aí não importa muito, e na verdade importa muito, né? A gente sabe que para você conseguir ter o liso perfeito, o cabelo, quanto mais saudável tá, melhor ele reage. A gente sabe que um cabelo poroso ou uma sobreposição de químicas, mesmo que seja de progressiva, que apesar de ser uma química pouco agressiva, ela tem o seu grau de agressividade, e aí depois de um tempo a progressiva pode vir a começar a quebrar esse cabelo. Então o diagnóstico capilar, ele precisa ser feito de uma maneira séria, um método que realmente coloque o profissional num ponto de saber muito sobre aquele cabelo, sobre as condições dele. No método liso 2.0, sobre o método Hope, então, que é histórico capilar, a observação profissional, a percepção da textura e a explicação desse diagnóstico para cliente, que são coisas que é um passo a passo que inevitavelmente vai levar o profissional a chegar num ponto de saber exatamente o que está rolando com o cabelo ali. E algumas pessoas podem falar, mas o cronograma capilar não funciona por quê? Porque o cronograma capilar, ele é aquela coisa que, igual você falou agora há pouco, né? Você tem nutrição, o dia da nutrição, o dia da hidratação e o dia da reconstrução. Ele tem tudo, né? Ele tem tudo intercalado. O cabelo precisando ou não, ele vai ter tudo intercalado. E aí quando você vai no médico e fala pro médico que você tá com a unha do dedão do pé encravada, né? Tô com dor ali. O médico fala, você tá com a unha encravada. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar um remédio pro estômago na segunda-feira, um remédio para dor de cabeça na quarta. Na sexta, você vai tomar um remédio para febre e um anti-inflamatório. E aí depois no final de semana você pode usar antibiótico. Para unha encravada, o que ele tem que usar? Não sei, não sou médico, mas ele vai ter que usar uma dessas coisas. Adianta ele usar remédio para dor no estômago? Não. Adianta ele usar um remédio para refluxo, por exemplo, se ele está com unha encravada no dedão do pé? Não adianta. Não adianta. Adianta ele chupar uma daquelas pastilhas de alívio da dor de garganta para unha encravada no dedão do pé? Não adianta. Não. O que ele vai ter que usar? Ele tem que usar um negócio para unha encravada. Então por que com o cabelo, quando a cliente está com um problema de danificação, de quebra, que precisa de reconstruir aquela fibra, por que é que vai fazer um cronograma capilar onde vai botar umectação, hidratação e nutrição, sendo que esse cabelo não tem nem estrutura para ser nutrida, não tem nem estrutura para ser umectado? Não faz sentido. E para que você vai fazer reconstrução num cabelo que na verdade só está ressecado, só está precisando ali de uma nutrição, de uma lubrificação a mais? Não faz sentido. Então, o cronograma capilar, ele não faz sentido em nenhum dos pontos dele. A única coisa que faz sentido, e foi por isso que eu acredito que a moda tenha pegado, é essa questão de... Porque ninguém sabe o que fazer com o cabelo. As clientes não sabem como lidar com o próprio cabelo. A maioria dos profissionais não tem conhecimento suficiente para lidar com os mais variados tipos de problema que acontecem no cabelo. Então o que acontece? Como ninguém sabe fazer, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E quem tem um olho, quem foi lá e falou, seus problemas acabaram,
tá aqui, é esse cronograma que você vai fazer para resolver todos os problemas com o seu cabelo. Eu tava vendo um cronograma que a pessoa tem queda, aí tinha o dia da nutrição, o dia da reconstrução, o dia da hidratação e o dia de tratar a queda. Ou seja, e assim, é sabido que para você tratar uma queda capilar, você tem que incessantemente estimular o couro cabeludo, incessantemente cuidar da parte fisiológica do seu corpo, incessantemente brigar contra a queda, porque senão ela não vai ceder. E o que nutrição e reconstrução tem a ver com a queda capilar? Absolutamente nada. Nada. E não assim, bom, então não vai tratar o fio? Vai tratar o fio. Para o quê? Para o que o fio precisa. E não uma coisa a cada dia. Aí eu acho que a gente entra numa outra questão, tá? Que eu acho muito pertinente, que eu acho que é muito importante. Inclusive a indústria, ela acaba usando isso para fazer com que as pessoas gastem cada vez mais dinheiro com o produto. Por exemplo, a gente vira e fala assim, vamos fazer um cronograma capilar, beleza. Aí você precisa fazer o quê? Você precisa ir lá e comprar produto de nutrição, de reconstrução, de umectação e inclusive regeneração e de queda, né? Não sei o que de queda. Então você vai gastar um dinheiro homérico com isso. Aí o que acontece? Primeiro, a pessoa não faz. Porque vamos lá, a galera não tem paciência para ficar passando máscara no cabelo toda vez que lava o cabelo para fazer tratamento. Muita gente até tem, mas eu acredito que, por exemplo, o profissional que indica isso, por que um profissional indicaria um cronograma capilar? Não faz sentido, porque ele deveria saber identificar no cabelo o que o cabelo tem realmente para indicar o que a pessoa deveria usar certeiramente, que nem você falou. O médico que tem, a pessoa chega de unha encravada, ele vai ter que receitar um remédio para unha encravada e não para dor de cabeça, unha encravada e dor na garganta. Porque o que eu quero dizer? Cronograma capilar é coisa de blogueira. Nada de errado em ser blogueira ou não. Mas a blogueira, ela faz o quê? Ela usa o cabelo dela como margem de teste ali e usa cronograma capilar. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que nunca tratou o cabelo e aí ela começa a fazer um cronograma capilar, começa a tratar o cabelo frequentemente, mesmo que seja errado, o cabelo vai ter uma melhora? Vai, porque ele nunca foi tratado. Sim. Né? Uma coisa é melhor do que nada. Exato. Então, ela começa a ter e ela começa a fazer isso e monta esse cronograma capilar, que é para quem? Destinado a quem? Destinado a seguidoras dela. Exato, cliente final, seguidoras dela. Agora, como eu ainda não consigo entender o que é que faz um profissional querer aprender e indicar cronograma capilar. Porque primeiro não tem muito o que ser aprendido. Não faz sentido para você recuperar um cabelo, para você ter um resultado. E terceiro, que ele vai indicar isso, e tantos, né, o mesmo profissional que reclama, meu Deus, a minha cliente não quer gastar com produto, não quer comprar produto, não quer fazer tratamento no salão. E aí você vai lá e indica um cronograma capilar para essa mesma cliente. Aí vai ser pior ainda, né? Ela não vai fazer. Agora, se você indica um programa de tratamento, de recuperação capilar, em que a pessoa vai usar uma linha específica em casa e vai fazer algumas sessões no salão, você já diminui, é o que você falou. Ao invés de ter que comprar 5, 6 linhas de produto, essa cliente vai comprar uma linha. Só que essa uma linha, ela vai usar até o final e ela vai ver resultado. Por exemplo, que nem você fala sobre aquelas coisas, né, dos produtos que são patos, que tem várias coisas. Hoje em dia, a galera tá, por causa disso, porque as pessoas não querem ficar usando, não querem ficar fazendo cronograma de ter cada dia que usar um negócio diferente, a gente vê e recebe dos nossos alunos e da própria audiência produtos que são assim, resolve tudo. Eu peguei um outro dia que estava escrito, resolve tudo. Eu falei assim, gente, mas como assim resolve tudo? Né? É que nem aqueles sucos detox que você põe tudo dentro, né? Carne, abobrinha, batata frita, tudo, e pronto, é uma refeição completa. Né? Não faz muito sentido também. Porque você fala assim, cara, como que você vai conseguir fazer funcionar do jeito certo se tem tudo isso junto? Ou, no mínimo, será que tem tudo isso mesmo? Né? Porque a gente entra naquela outra questão. Fala que tem tudo. Só que aí, quando a gente vai analisar o rótulo dele, a gente percebe que... uma coisa que a gente precisa entender é que a frente do rótulo aceita qualquer coisa.
Exato. Né? No produto você tem um rótulo da frente onde fala 10 em 1, né? Tem vários, agora ultimamente tem tido muito produto 10 em 1, faz isso, 10 em 1, ou se não esses aí, resolve tudo. Isso está na frente do rótulo. Atrás do rótulo tem o que a gente chama de composição, e isso aí não pode ser adulterado, tem que estar em coesão com o que aquele produto realmente tem, que é uma coisa que é aprovado pela Anvisa, então precisa ter lá o que realmente tem. E a maioria desses produtos que você fala que resolve tudo, o que é que mais tem na composição deles? Maquiagem. O que mais tem desses produtos são os derivados de petróleo que formam uma maquiagem, ou seja, você faz uma aplicação do produto, o cabelo parece que está muito bom, mas é a velha história do por fora bela viola, por dentro pão bolorento, ou a história da maçã do amor, que fica toda caramelizada, brilhante por fora, mesmo que a maçã por dentro esteja podre. Então, ou uma mesa de madeira cheia de cupim, que é envernizada e por fora ela tá bonita, mas é só você dar um toque nela e ela despenca. Então, o que o profissional precisa lembrar sempre é que, em primeiro lugar, ele é o profissional, né? E ele vai poder direcionar isso. E o tipo de coisa que não faz sentido científico, ele tem que largar de lado e ele tem que confiar realmente no que ele faz, né? Porque é a mesma coisa assim, se você visse algo do tipo, fique musculoso sem malhar, emagreça sem malhar e comendo de tudo, não casa. Então sempre que não casa, a gente tem que parar e pensar, o profissional tem que parar e pensar, tem que ligar as coisas, ter essa capacidade de associar uma coisa na outra. E quando você tem um cronograma capilar que você vai usar de tudo, tipo, o primeiro pensamento vem, não, o cabelo precisa de tudo, vamos usar tudo. Só que o cabelo não funciona assim, ele funciona que nem emagrecer, ou que nem, sei lá, se você tá com uma deficiência de ferro, né, a famosa anemia, se você tá com anemia, adianta você comer um negócio que não tenha ferro? Não, você pode comer um caminhão de alimentos que não tem a ver com aquilo que você precisa. Se você não ingerir ferro, a sua anemia nunca vai embora. Não vai funcionar nada do que você faça, Não, né? você pode comer tudo, não vai adiantar. Se você está com deficiência de ferro e fizer uma dieta equilibrada, vai adiantar? Eu não sei, eu não sou nutricionista, mas provavelmente não. Você vai ter que ingerir muito mais quantidade dos alimentos que tem ferro, que é o que está faltando para você. Ficar fazendo uma coisa equilibrada só vai funcionar na dieta, né? Só vai funcionar se você já tem o organismo funcionando super bem e você não está doente. Se você não tem deficiência de nada. Exato. Quando você tem deficiência, você precisa ingerir mais aquilo que você tem deficiência. Não só ingerir, como injeção comprimido, tudo direcionado para aquilo. Né? E o produto pato que você falou são esses 10 em 1. O que é produto pato? O pato ele anda, ele nada e ele voa. Só que ele não faz nenhuma das 6 coisas direito. Então ele anda daquele jeito todo desengonçado, ele voa uma distância muito curta e ele nada desengonçado e devagar. Então no fim, o produto que promete fazer muita coisa, ele acaba fazendo nenhuma delas direito, porque você não consegue ter concentração de ativo suficiente para tratar nenhuma dessas 10 coisas que ele promete. Sim. Que na verdade ele é o quê? Ele é basicamente uma maquiagem, né? É engraçado porque não, trata isso, trata aquilo outro. É quase que a mesma coisa que vender um tratamento de pele e entregar uma maquiagem. Sim. Uma coisa que não vai tratar, só vai maquiar. Já que a gente colocou essa questão das blogueiras e tal, elas têm uma visibilidade muito grande na internet, né? E muitas vezes a cliente chega no salão, né, e vai conversar com um profissional e eu acho que o profissional se sente assim, mas a cliente quer saber mais do que eu. Aparentemente ela tá procurando as coisas e acha que sabe mais do que eu. Eu percebo que o profissional fica, como ele não tem muita base na verdade não é que ele não tem base, ele não consegue discutir com a cliente, convencê-la de que aquilo que está sendo colocado pela blogueira lá na internet é errado. Por quê? Porque a blogueira é assistida por
milhões de pessoas. Não, porque ela tem não sei quantas mil visualizações no vídeo dela, porque não sei quantas mil pessoas colocam lá dizendo que o cabelo tá ficando bom. E como que o profissional chega e fala assim, olha, não é bem assim? É simples, isso aí é uma questão de autoridade. Hoje, por exemplo, se eu começar a falar no meu canal sobre carro, que é uma coisa que eu não entendo, e que eu não tenho autoridade, será que todo mundo vai me ouvir? Não. Então é a mesma coisa da autoridade do profissional. A blogueira falou uma coisa. Se o profissional ele tem conhecimento de saúde capilar, se ele tem propriedade no que ele está falando, se ele está embasado na ciência, ele vai apresentar fatos para essa cliente. E contra fatos não há argumentos. Então, a hora que ele apresenta o fato para a cliente e prova para ela que aquilo está errado, que o certo é o que ele está dizendo, porque ele é um profissional daquilo, ele consegue impor essa autoridade. Por que o profissional não consegue impor autoridade hoje? Primeiro, ele tem uma cliente, ele não tem esse conhecimento suficiente, ele simplesmente indica uma hidrataçãozinha ali, acabou, não faz um trabalho de diagnóstico, não faz um trabalho de educação da cliente, aí a cliente chega e fala assim, não, mas a blogueira tal falou assim, 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 eu quero que você faz isso. Aí você vai tentar argumentar que não vai? Mas você não fez a autoridade antes, você não mostrou para a tua cliente que ela deve confiar em você antes, né? E quando chega o momento, também acaba não tendo os argumentos e as provas suficientes para dizer para ela por que aquilo não funciona. Porque muitas vezes também o profissional não consegue resultado no cabelo da cliente. É por isso que essa cliente vai atrás de blogueira e chega lá exigindo que faça o que a blogueira falou. Eu, por exemplo, já tive isso no começo da minha carreira, hoje em dia não tenho mais. Hoje em dia minha cliente senta e pergunta, Felipe, o que você acha de cronograma capilar? Eu explico para ela e ela fala, ok, entendi, então não é legal. Teve uma vez que uma cliente minha perguntou sobre 4 ou 5 coisas que estavam na modinha aí das blogueiras, e as 4 ou 5 coisas, eu não me lembro bem quais eram, mas uma delas era cronograma capilar, e eu fui matando uma a uma, falando, isso aqui não funciona por causa disso, isso não... blá, blá, blá. No final ela virou e falou, nossa, Felipe, mas o pessoal fala tudo sem saber, né? Eu falei, não é sem saber, é sem... não tem autoridade nisso, então, né, acaba falando coisas que são mitos, que são inverdades. Um exemplo dessa questão de autoridade foi uma vez que eu estava querendo ficar mais tempo acordado, tinha muita coisa para fazer, e aí eu vi um negócio lá de um tal de sono, não lembro se era sono intermitente, um negócio que a gente dormia poucas horas na noite, aí tirava pequenos cochilos durante o dia e que você acabava programando o cérebro para dormir bem pouco e você conseguir fazer as atividades, né? E eu lembro que eu fui no meu médico, Dr. Edmundo, cheguei no Dr. Edmundo, falei, Dr. Edmundo, tô pensando em fazer isso assim, eu tinha visto lá, também, uma porrada de visualização, todo mundo fazendo, falando que era muito louco, que era muito bom, lá. Cheguei para ele, falei o que eu tava querendo fazer, ele virou para mim e falou assim, então isso daí não funciona, porque o cérebro funciona assim, funciona assado, eles dizem isso por causa disso, me provou ali por mais vezes, falei, nossa, que perqueria, não vou conseguir fazer, não vou poder fazer, mas por 2 motivos. Primeiro, ele já tinha uma autoridade, ele é a autoridade médica ali, então não vai ser blogueirinho que vai falar, não sei o quê, porque aí vai chegar o quê? A autoridade médica, e como que ele adquiriu essa autoridade médica em cima de mim? Há um tempo atrás, antes disso, eu tive alguns problemas que os médicos achavam que era uma coisa e isso não resolvia, que era tinha falta de ar, dor no peito, tal, o povo falando que eu estava com pressão alta, até que eu fui nesse médico, ele virou e falou assim, você não tem pressão alta, você está tendo crise de pânico, toma isso, faz assim, leva a vida assim, leva a vida assada, e ele resolveu o meu problema, o único no meio de um monte de médico que não descobriu o que era. Uhum. E a segunda coisa, além dele já ter essa autoridade prévia, ou seja, ele já resolveu um problema meu que outros médicos não resolveram, ele ainda no dia que eu cheguei falando o que eu queria fazer e que tanta gente tinha falado que era ótimo e tal, ele veio com uma explicação científica, comprovada, tintim por tintim, e matou aquele negócio. Então, o cabeleireiro é a mesma coisa. Se ele já tem essa autoridade perante o cliente dele, ela vai tender a acreditar mais nele. Uhum. E se o profissional está embasado através de conhecimento, provas e estudos que ele faz durante a carreira, também. Então são os 2 pontos que vai trazer a autoridade e a pessoa vai
realmente fazer o... Por quê? Porque o profissional traz resultado. Se o profissional não traz resultado, isso também é uma constante, muitas vezes o profissional não consegue atingir o resultado que a cliente está esperando, por falta do conhecimento, por falta de ter tido a oportunidade de aprender as coisas reais do cabelo, as verdades sobre o cabelo. Qual que é o ponto de autoridade que ele tem perante a cliente dele? Se ele não consegue atingir o resultado e outras pessoas estão conseguindo lá com a blogueira. E a gente não está falando de conseguir autoridade fazendo uma faculdade, lendo 300 mil livros. Hoje em dia a gente percebe, né, eu vejo, por exemplo, pelos nossos alunos, que a saúde capilar é uma coisa muito simples. Basta você entender e saber principalmente o que você está buscando. Exato. Nós somos privilegiados no seguinte ponto, né? Qualquer profissão você precisa estudar pelo menos 4 anos de faculdade. Sim. E você ainda sai de lá sem saber muito... Prática nenhuma, né? Quase que nada. E aí você ainda precisa especializar e ainda precisa aprender em campo. Exato. Só que essa base de conhecimento que você tem na faculdade, ela é o que vai sustentar você na profissão. Sim. Nós cabeleireiros não temos ainda a obrigatoriedade disso. E mesmo quem faz a faculdade de estética ou de cabeleireiro mesmo, acaba saindo sem ter um monte de informação, ou até tendo informações erradas, eu diria atrasadas, incompletas e tudo mais. Então assim, meu Deus, mas aí eu vou ter que estudar muito e tal. Lembra que a gente não tem todo o tempo que geralmente as outras profissões têm, mas a gente precisa ter um grau de conhecimento elevado. Se você quer ser profissional, você precisa saber. E na nossa profissão, infelizmente, é muito fácil ser profissional. É só você abrir uma portinha, comprar uma escova, comprar um secador e botar uma placa na frente que você está atendendo. Uhum. Né? Então, e geralmente não é que as pessoas não buscam conhecimento. As pessoas buscam, as pessoas fazem cursos, investem, vão atrás de cursos completos de 2 anos, etc. E o que a gente mais ouve dos alunos do Lisos 2.0? A gente mais ouve, Felipe, eu fiz o curso de cabeleireiro de 2 anos, fiz mais 20 cursos e não aprendi o que eu aprendi no primeiro módulo do curso. Que é justamente o módulo de saúde capilar, Exato. Que fala tudo sobre saúde capilar. É a base, é o alicerce. Quando você vai começar a construir um prédio, quanto mais alto é o prédio que você quer construir, mais fundo tem que ser o alicerce. Mais largo tem que ser os pilares. E o alicerce, a fundação, o fundamento principal, para você conseguir fazer químicas perfeitas, você fazer o loiro perfeito, fazer o liso perfeito, é você ter uma boa fundação. E a fundação é justamente o conhecimento, tanto prático quanto teórico, de saúde capilar. Se você não tem esse conhecimento, a chance são que você vai fazer um prédio de palha. E sem alicerce, sem pilar, que tamanho que vai ficar esse prédio de palha? Por mais alto que você faça, ele não consegue se sustentar. Ele não se sustenta por muito tempo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que aparece muito, né? Que eu vejo muito nos grupos de cabeleireiros e tal. As pessoas falando sobre... eu fiz a progressiva no cabelo da cliente... E depois de tanto tempo o cabelo começou a quebrar. Será que foi a progressiva que eu fiz? Porque eu sempre fiz a progressiva no cabelo dela, nunca aconteceu nada. Aí dessa vez teve problema. Foi o produto que eu usei. Aí um vira lá, você não neutralizou. O outro fala, foi o produto que você usou. O outro diz, porque ela não fez o cronograma capilar em casa. Então assim, as pessoas não fazem ideia do que aconteceu. Não fez o cronograma capilar em casa. Às vezes a pessoa faz o cronograma capilar, primeiro, que ele já não é para funcionar 100%, ele já não funciona 100%. Segundo, as pessoas não sabem lidar com os bloqueadores de química, que são os derivados de petróleo. Então, mesmo o tratamento do cronograma não vai funcionar, ele já não funciona direito, vai funcionar menos ainda porque tem ali o bloqueio das substâncias derivadas de petróleo, né? Então, um efeito ainda menor do que já não tem um efeito tão bom. Sim. Então, realmente, as pessoas, os profissionais acabam não sabendo muito bem como lidar com isso, né? E essa história de quebrar cabelo é muito interessante, porque faz 10 anos que eu faço e nunca quebrou. Só que é igual você encher um copo de água.
O copo de água não vaza, até que ele vaza. Então você vai enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo. Se você vai encher uma jarra de 2 litros, você vai pôr 2 litros. Quando que ele vai vazar? Quando tiver 2 litros e 1 ml, ele começa a vazar. Então esse é o ponto da virada também, que às vezes as pessoas não entendem. Elas estão enchendo o copo ou a jarra sem ver que estão enchendo. E só vai perceber quando a jarra vazar ou quando o copo vazar. Então a saúde capilar, o conhecimento de saúde capilar, ele te dá uma previsão. Você tá vendo que tá enchendo. Geralmente as pessoas estão enchendo olhando para o outro lado, né? O copo, até que vaza. E meu Deus, vazou. E quando você tem conhecimento de saúde capilar, você tira a venda dos olhos, você consegue ver o copo enchendo. E você pode evitar que ele enche. Então esse conhecimento de saúde capilar é imprescindível. E quando você conhece saúde capilar e olha para o conceito de cronograma capilar, que é dito por aí, a única pensamento que vem é: meu Deus, que absurdo, não faz o menor sentido. Para quem conhece de saúde capilar, não faz o menor sentido. Isso tem a ver também, por exemplo, quando o profissional, se ele não sabe, aí ele começa a indicar cronograma capilar. A cliente dele vê pessoas que têm mais autoridade, digamos, em cronograma capilar na internet e acaba deixando de fazer o que ele pede para ela fazer para acabar seguindo uma blogueira que pode até ser bem pior do que ele já indicou. E aí o profissional acaba fazendo o quê? Ele acaba desistindo, né? Ele desiste de tentar fazer com que a cliente dele queira fazer um tratamento. Por quê? Porque ela não quer pagar por um tratamento no salão. Porque é muito mais fácil ela pegar uma blogueira que tem 1 milhão de visualizações indicando um produto e vai lá e paga pelo produto e faz da casa dela, achando que ela vai ter o mesmo resultado. Eu acho que o primeiro passo, a primeira coisa que o profissional precisa entender e aplicar é que não existe produto milagroso. O profissional que acha que o produto é a principal estrela do jogo, o que ele está fazendo? Está se rebaixando. Ele está rebaixando a si mesmo. Ele está colocando ele como profissional em segundo plano. E aí ele foca no produto, ele gasta energia, ele gasta tempo atrás do produto. E se o produto é a grande estrela, e a cliente vê isso, quando o profissional acredita nisso, o cliente vê isso, o que a cliente pensa? Se é o produto, eu vou lá, compro o produto e uso em casa. Exato. Então é por isso que foi criado o cronograma capilar. Porque a maioria dos profissionais não tem esse conhecimento para recuperar cabelo e para conseguir fazer uma química num cabelo que não está 100% saudável, ele não sabe como fazer a química reagir melhor e tal. E tudo isso é através da saúde capilar. Todo o trabalho de química ela fica boa quando tem um bom trabalho de saúde capilar por trás. Tanto que os profissionais ficam fazendo teste de mecha para fazer tudo, né? Alisamento, para fazer luzes, para fazer qualquer coisa, eles fazem teste de mecha. Sim. Se as pessoas cuidassem da saúde capilar e soubessem o que tem que fazer, a necessidade de ficar fazendo teste de mecha não seria para ver se o cabelo é viável ou não para química. Não, realmente. Mas só voltando na questão do cronograma capilar, da onde que ele saiu? O cronograma capilar saiu justamente da deficiência da maioria dos profissionais. A cliente não consegue ter resultado com o que é indicado, porque o profissional não tem o conhecimento para conseguir fazer uma indicação certeira e conseguir realmente saber como o cabelo está e para onde ele vai, que aí soltaram um cronograma capilar. Por isso que pegou. Isso daí foi criado por blogueiras que... de tanto sofrer indo em salão, etc., o que elas começaram? Elas começaram a estudar por si só e começaram a criar essa história de, então vamos fazer um tratamento do jeito que dá. E beleza. Né? Só que isso começou a ser usado pelos profissionais. O profissional não tinha o conhecimento e o desenvolvimento de um programa de recuperação capilar. E começou a usar o que uma cliente final estudiosa criou. Que não é a mesma coisa que um profissional. Né? Nada contra, porque essas blogueiras elas preencheram uma lacuna importante na vida das pessoas, né? E de alguns profissionais. Agora, tem profissional e profissional, tem profissional que quer ser profissional. Esse vai ganhar mais dinheiro, esse vai conseguir entregar um cabelo fantástico.
Esse vai conseguir ter reconhecimento e esse vai conseguir realmente fazer químicas perfeitas. O que quer continuar sem saber, tá tudo bem, né? A gente falava muito isso lá atrás sobre a diferença entre um profissional e um profissional amador, né? Que em esporte tem muitas essas categorias, né? Você tem o amador e você tem o profissional. A diferença entre o futebol de várzea e o futebol de campo mesmo e tal. Então, você tem no tênis, por exemplo, os federados e os não federados. No basquete, você tem também o time... Tem os times amadores, que inclusive tem uma disputa grande, né? Tanto quanto no profissional, você tem o time profissional. Né? E tem uma grande diferença técnica entre os dois. E na nossa área também. Né? Agora falando do eu falei sobre teste de mechas. Sobre se a pessoa sabe de saúde capilar, sabe prever o que vai acontecer, ou ela sabe como recuperar o cabelo, né, durante ali a química que ela mesma está fazendo, o teste de mecha acaba virando uma coisa que ele não precisa ser, ele não é essencial. Porque aí você não precisa mais do teste de mecha para ver a viabilidade do cabelo para química. O erro é usar o teste de mechas como um diagnóstico, como uma metodologia de diagnóstico. Não é. O teste de mechas, ele, na minha opinião, serve para duas coisas. A primeira coisa é para você tirar uma dúvida. Então, por exemplo, você fez o diagnóstico e tal, mas você ainda tem uma dúvida, porque não ficou claro qual substância a pessoa usou ali, pode ser que seja uma substância não compatível e você tira a prova. Sim. Tá? Apesar que quando você tem um grande conhecimento de saúde capilar, dificilmente você vai usar para tirar a prova. Mas um grande uso do teste de mechas, que muito profissional ignora, é o poder de marketing que ele tem, é o poder de venda que o teste de mecha pode ter. E olha só que interessante, muita aluna que entra no LISO 2.0 fazia o teste, e no Master Blonde também, mas eles, muito profissional, muitos alunos nossos faziam um teste de mecha para poder virar para cliente e falar, olha, não dá para fazer o seu cabelo, por quê? Porque eles não sabiam como fazer o que a cliente queria, fazia o teste de mecha para dizer para a cliente que não ia dar certo. Mas quando você sabe o que está rolando, você faz o teste de mecha, e isso é uma coisa até que eu incentivo os alunos a fazerem, você pega duas mechas, numa você faz o seu método, o método que eles aprendem, o método que vai conseguir entregar o liso perfeito ali, e numa outra mecha faz o método antigo, o método que todo mundo usa. E faz esse teste de mecha e mostra para o cliente a diferença entre uma mecha e outra. Ou ainda, quando você tem consistência no trabalho, você pode fazer o teste de mecha para mostrar para o cliente como vai ficar bom. Né? Principalmente se a cliente já teve uma experiência ruim fazendo aquela mesma química. Exato. Então sim, se você tem previsibilidade, você tem prevenção. E é sempre melhor prevenir do que remediar. Perfeito. A gente também tem a questão da saúde capilar dentro do salão, que além de tornar um profissional com autoridade, sabendo o que está fazendo, com ele tendo controle mesmo de todos os trabalhos que ele vai fazer ali dentro, porque a gente percebe que essa é uma grande dor, né, do profissional cabeleireiro. Ele tem muito medo porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele tem uma ideia. Ele começa um trabalho falando assim, eu tenho uma ideia do que vai acontecer. Mas ele nunca tem a certeza, né? Porque ele fala assim, não, eu trabalho com química, não dá para ter certeza. Então eles sempre acham que não dá. É a técnica da reza, né? Exato. Aplique e reza, escove e reza, chape e reza. Exato. Lave e reza. E aí a gente percebe que, principalmente com os nossos alunos, que a saúde capilar transforma de verdade não só o procedimento que é feito, não só o trabalho que é feito, e a autoridade que você tem com a sua cliente, mas também na questão de ganho, né? Porque você deixa de ser um profissional que vai lá e aplica um produto para ser um profissional que dá um diagnóstico e que passa um tratamento pré-serviço, o serviço, um tratamento pós, e ainda a cliente ainda provavelmente leva uma linha de produtos para usar em casa. E reclama menos do que reclamava antes, né? De pagar. Bem menos. Quer dizer, tem umas que não reclamam, né? Umas não, a maioria não reclama.
porque ela teve confiança e entendeu o porquê que estava sendo feito aquilo no cabelo dela e conseguiu sacar que ia dar certo. E quando termina o trabalho, ela percebe realmente que a diferença entre um cabelo que foi cuidado, que foi realizado um diagnóstico e foi feita uma preparação é infinitamente superior ao serviço que era feito antes no cabelo dela. Se 20% dos cabeleireiros do Brasil entendessem a real importância e a oportunidade que eles têm se eles se aprofundarem em saúde capilar, e nem precisa ser tanto, mas de entender e aplicar a saúde capilar, se eles soubessem a oportunidade e a importância disso, provavelmente a gente teria muito menos problema de cabelo no Brasil e a gente teria uma nova era de profissionais. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente faz esse tipo de conteúdo, é para isso que a gente levanta todos os dias, para mudar a realidade do profissional cabeleireiro, não só no Brasil como no mundo inteiro, porque nós somos mal vistos, com razão, somos mal vistos, com razão, né? Igual na minha família, nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho, né? A gente chega para se apresentar e vem, imediatamente depois de mim vem meu irmão Guilherme, que é administrador de empresas e empresário. Uau, as pessoas, né? O que você faz? Eu sou administrador de empresa, empresário. Uau. E o outro? Eu sou médico. Uau. E o outro? A outra, né? A minha caçula, minha irmã caçula. Eu tô fazendo faculdade de psicologia. Uau. E você? Eu sou cabeleireiro. Cabeleireiro? É isso que as pessoas pensam. Então assim, a gente já tem o preconceito. Mas por quê? Porque a nossa profissão, os profissionais, nós somos os culpados por isso. O profissional de salão, o profissional de palco, que dá curso tipo, faz cabelos fáceis e só faz que não é curso, né? Hoje em dia, pelo menos no Brasil, esses cursos não são cursos, são shows. Olha como eu consigo fazer. É basicamente assim, né? É uma aula show. Não é uma aula realmente. E os cursos, mesmo cursos de faculdade, cursos superiores, a falta de conteúdo que tem. Né? A falta de aprofundamento que se tem. É tanto que o meu livro, A Verdade sobre o Seu Cabelo, que eu escrevi com foco, olha só que interessante, eu escrevi com foco em melhorar o conhecimento das mulheres em geral com relação ao cabelo. Você fez basicamente para suas clientes, né? Isso. Para a pessoa conhecer um pouco mais sobre o cabelo dela. Isso, mesmo. E o que aconteceu foi o quê? Foi que 3 ou 4 universidades no Brasil falaram, nossa, nós precisamos desse livro na biblioteca e vamos colocar como leitura ou recomendada ou obrigatória. Porque não tem esse tipo de conhecimento. Eu falei, mas como assim? Tipo, é um livro que é legal, mas ele é superficial. Pro entendimento, né, de um profissional da área. E mesmo assim ele se saiu como um livro voltado para profissionais. Olha só que interessante. E foi essa a intenção. Então isso mostra a falta de conhecimento que tem. É engraçado que a gente ouve um dos nossos mentores, né, que é o Bruno Gimenez. Eu estava vendo um vídeo dele outro dia, ele fala, gente, a desigualdade social, ela é uma desigualdade criada por causa da desigualdade de conhecimento. E a gente vê isso todo santo dia na comunidade de alunos. Quando o aluno ele consegue aplicar o método, começa a aplicar o método, ele sai, ele muda de classe social. Ele muda de patamar de ganho. Ele sai de uma pessoa que ganha R$500, R$700, R$1.000 por mês, uma pessoa que ganha 7 mil, 8 mil, 10 mil reais por mês. Num intervalo de 60 dias. É uma mudança muito louca. Ele sai de cobrar R$50 uma progressiva para cobrar 200.
Tá, ele passa de 50 para 200 e perde metade das clientes. Não, ele não tem horário. Ele tem que subir o preço porque ele não tem como aguentar atender todo mundo que procura ele. Então, assim, isso mostra o grande buraco de conhecimento que tem na nossa profissão. Então, é com razão que a galera fala que, nossa, mas cabeleireiro. E é isso que eu quero mudar, é isso que nós temos que mudar. E quem quer mudar, pô, o método LIS 2.0 está pronto, por exemplo. É só entrar, estudar e aplicar. Né? Tem mais de 500 vídeos aí nos meus canais. Só ir lá e ver. É só ver, é só aprender, é só estudar. A diferença do método LIS 2.0 é que a gente está junto, tem toda uma equipe de pessoas ajudando e fazendo. As aulas são mais objetivas, elas são realmente para a pessoa pegar e aplicar em seguida. Exato. Né? Mas, então, basicamente é isso. E aí, né, por que a gente fala sobre cronograma capilar? Porque eu não me entra na cabeça profissional indicar cronograma capilar. E tem profissional que dá curso de cronograma capilar. Exato. Então, assim, nada de errado, cada um tem que fazer aquilo que acredita, mas, né, onde fica a realidade de resultado e ciência? Ciência e resultado, ciência e resultado. Alguns me chamam de louco. Né? E eu ouvi também uma célebre frase de outro dos nossos mentores que é o seguinte, né? Louco sem resultado é louco, mas louco com resultado é gênio. E resultado é o que não falta pra gente mostrar. Não que eu seja gênio, não é isso, nada de errado, nada de certo com isso, mas a genialidade do método é impressionante e muito impactante. Tá, agora eu quero, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que, no final das contas, isso não fica claro para as pessoas. Qual é o problema de se fazer um cronograma capilar? Existe um problema? Tipo, nós não podemos fazer isso porque senão vai causar aquilo, vai ter um problema. Então, são vários tipos de cronograma capilar que ensinam por aí. Eu não sei todos e nem vou atrás. Aliás, eu não conheço nenhum. Nem tem como saber, né? É uma infinidade de coisas. Problema. Diretamente, não vejo problema. Eu vejo falta de solução. Eu vejo adiar o problema. Né? Mas alguns problemas que a gente pode encontrar. Se a pessoa não sabe o que derivado de petróleo faz ou deixa de fazer, isso pode se tornar um problema. Se a pessoa não sabe o que é resíduo metálico e halogênio e que isso pode prejudicar profundamente o cabelo, e principalmente quando você coloca química, isso acaba sendo um problema. Então o problema do cronograma capilar é que ele é uma simplificação muito ruim de um programa de tratamento e uma simplificação tão simplificada que não leva em consideração fatores que podem prejudicar muito o cabelo, principalmente no médio e longo prazo. Então o problema do cronograma capilar é que, como ele é fácil, ele é gostosinho de fazer, de mastigar, né? Ele não é um negócio complicado e que precisa ter conhecimento. Não, você pega a tabelinha e aplica o que está na tabelinha. Então ele acaba limitando mais ainda o conhecimento que já é limitado da nossa profissão. Então o problema do cronograma capilar é isso. Ele faz um negócio que é fácil e que deixa de lado uma série de problemas que deveriam ser resolvidos. Muitas vezes antes até de botar um creme de tratamento no cabelo. E talvez a pessoa vai continuar fazendo o cronograma capilar, porque eles falam lá, cronograma capilar é uma coisa que você vai ter que fazer pro resto da sua vida, porque é que nem se alimentar. O cabelo também precisa disso, então você precisa fazer pro resto da vida. Sim. É que nem musculação. Quanto mais você faz, melhor fica. Se você para, o músculo vai atrofiando. Só que quando você vai malhar, tem dia que você malha o braço, tem dia que você malha o abdômen, tem dia que você malha a perna. Só que no tratamento, o que você precisa malhar? Você precisa malhar o que está mais fraco sempre. É igual a questão de remédio na medicina. Então não adianta você fazer o cronograma capilar para o resto da vida, sendo que durante a vida o cabelo vai ter necessidades diferentes em momentos diferentes. Né? Por exemplo,
quando uma cliente minha vai fazer luzes e o cabelo dela é muito frágil, está fragilizado, a gente faz toda uma bateria de tratamentos antes, uma bateria de tratamentos depois e durante também aplica-se lá os métodos, né, o método HLP do Hair Lock Protocol, etc, numa bateria depois, e aí eu já tenho até a previsibilidade para os próximos 3 meses até o retoque dela. Mas porque eu fiz o diagnóstico e tracei isso para ela. Então, para Suelen vai ser um tipo de programa de tratamento. Para você é outro. A Suelen é loiríssima e cabelo fino. O seu é cacheado e você não está fazendo mais luzes. É outro esquema de tratamento. E reavaliar a cada tanto tempo. Então assim, até me perdi no que a gente estava... na resposta do que eu estava falando. Mas, enfim, eu acho que o grande problema do cronograma capilar é a limitação de conhecimento que ele traz. É como se fosse, né, o meu pai. O meu pai, ele não gosta de ler livro. Então ele assiste, muitas vezes, o filme do livro. Ou vê o resumo do livro. O resumo do livro, você vai ter uma série de detalhes que você não vai ter. O filme do livro tem uma série de detalhes que você não vai ter. Agora, se você é profissional, você tem que ir lá e saber os detalhes, porque isso é que vai fazer a diferença no final. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto que a gente tratou aqui nesse podcast, você pode colocar aqui a sua dúvida embaixo, nos comentários. A gente não sabe onde você está assistindo, mas se você estiver ouvindo só, você também pode entrar lá no canal do Felipe para fazer sua pergunta referente ao podcast sobre cronograma capilar, que a gente vai ter todo o prazer em responder a sua pergunta ou trazer a sua pergunta para um próximo podcast. Toda quarta-feira também eu faço a live justamente para responder as dúvidas que surgem nos comentários de todos os conteúdos. Então toda quarta-feira às 3h15 da tarde eu estou ao vivo para responder. Eu posso responder a sua pergunta ao vivo se você deixar aí nos comentários. Isso. Então, para terminar, estude, né? Entenda que saúde capilar é uma coisa que não é um cronograma, que precisa ser estudado, você precisa entender, e isso pode ser uma grande oportunidade para desenvolver aí o seu trabalho, o seu serviço, aumentar a sua agenda, aumentar os seus ganhos como profissional cabeleireiro. Fechado, então é isso. Até uma próxima vez, um grande abraço e sucesso sempre!